madrugada e melou. Melou, porque o zagueiro Ian Glavinovic não vem mais para o Vasco. Segundo informações, logo nessa madrugada do César Luiz Merlot, o New Old Boys não enviou o documento a tempo para o Vasco conseguir registrar o jogador no bid da CBF e assim poder ser anunciado pelo Gigante da Colina. Rapaziada, uma celeuma danada, uma coisa muito complicada. Hoje o time lá, o New Old Boys, emitiu uma nota falando ao contrário. Vamos falar disso nesse vídeo e vamos falar como vai ficar o Vasco agora sem contratar um zagueiro. Como vai ficar? Vamos deixar nossa opinião. Eu quero também a sua opinião aqui nesse vídeo. Lembrando também que o novo meio de campo do Vasco já está regularizado em contrato de 4 anos. Vamos falar dele também aqui nesse vídeo. Então eu conto muito com a sua colaboração e com a sua moral aqui no canal Eu Torço Pro Vasco, um canal de vascaíno para vascaíno. Meu nome é Marcos e eu conto muito com você aqui nesse vídeo. Então vamos resenhar bastante a respeito dessa situação, porque temos confiança? Temos que ter confiança ainda ou não? Tem que ter preocupação. Eu vou deixar meu ponto de vista e gostaria muito do seu aqui no nosso canal. Então vamos rodar o vídeo agora nesse momento, rapaziada. Rapaziada, infelizmente o Vasco não vai ter um novo zagueiro. Terminou a janela, fechou a janela na última segunda-feira, da virada de segunda para terça-feira, e o Vasco não conseguiu fechar a negociação com o zagueiro, jovem zagueiro, né, de 22 anos, Ian Glavinovic, o argentino, lá do New Old Boys, ex-parceiro do Juan Esforza, não vem mais para o Vasco. Tudo porque, segundo informações do César Luiz Merlot, ele não irá mais jogar no Vasco por causa da documentação. O clube argentino atrasou a documentação e com isso o Vasco não conseguiu registrar o jogador e a negociação está encerrada. Agora entra o seguinte questionamento, rapaziada, porque o time do Ian Glavinovic, o New Old Boys, lançou a seguinte nota: foram avançadas as negociações para a transferência do jogador para o Vasco da Gama por um empréstimo de $250 mil com opção de compra de $2,5 mil por 80% do passe do jogador, né, da transferência. Em seguida, o clube brasileiro optou por não utilizar o empréstimo ao não enviar o contrato de despesas antes das 23h59. Ontem, o horário de encerramento do TMS no Brasil. Não houve atraso imputável ao News, mas pelo contrário, o News Old Boys defendeu os seus interesses enquanto aguardava o correspondente por acordo das despesas. Galera, aí agora quem está certo na situação? Quem está certo na situação? Porque fica complicado nós entendermos o que aconteceu. Bom, no meu ponto de vista, o Vasco acho que demorou muito a trazer um zagueiro. Acho que deixar para o último dia da janela para tentar um nome foi até uma estratégia que deve ter tido de pintar o nome do jogador e algum outro clube atravessar, mas não é muito bem por aí. O Vasco tinha que ter convicção, apresentar o projeto e trazer logo o jogador. Oferecia a proposta para o time, tivesse que aumentar, aumentava, mas traria logo, não esperava até o último dia. Porque deu nisso, demorou tanto que deu problema. Então, Pedrinho, Marcelo Santana, agora só tem o mercado de jogadores livres, jogadores aí que tem às vezes média de 30, 32 anos, 35 anos, como o próprio Rúmeus, Sérgio Ramos, que até o Edmundo comentou, mas a questão do alto salário era um impeditivo para isso acontecer. Luan Pérez não veio, Maurício Lemos não veio, Rafael Tolói e entre outros que o Vasco tentou, Yarry Mina. E agora, como é que fica? Fica complicado, o Vasco vai continuar com Rojas, João Vitor não vou colocar nessa barca, mas é zagueiro do Vasco, Maicon, Léo e o Lincoln. E agora? O Vasco tem que contratar jogador. Tem que contratar jogador. Tem até um grupo que eu participo e falaram muito do Wallace, um jogador que jogou na Turquia, que está livre no mercado, um bom zagueiro. Eu não conheço muito bem o jogador, mas se está dentro da possibilidade, pode ser que aconteça isso mesmo, né, rapaziada? Agora é aguardar, porque, segundo informações até do pessoal do GE, né, Emanuele Ribeiro, junto com o pessoal lá, saiu a informação também dessa situação aqui, ó. O Vasco ainda tem negociações para contratar um zagueiro, que seria o plano A da diretoria. De acordo com o jornalista Bruno Murito, do GE, o Vasco tem trabalhado para contratar um zagueiro, que seria o plano A para a janela. O Vasco tentou a contratação de Adrielso, que deixou o Leão e voltou para o Botafogo. O Vasco sempre dá tiro
errado, galera. Sempre dando tiro errado. O Vasco, acho que nessa questão aí, acho que tem sido um dos grandes erros assim do Pedrinho, como a atual diretoria, em contratar um zagueiro, porque é nítido para qualquer um que assiste futebol, que gosta de futebol, que o Vasco precisa de um zagueiro. E o Vasco não trouxe esse jogador. Não trouxe esse jogador. Agora é aguardar e tentar dar sorte no jogador que esteja livre no mercado para que o Vasco consiga aí se reforçar. É isso? Então eu acho que o Vasco demorou, comeu mosca nesse momento e não tem um jogador para jogar ali do lado do João Vitor. Por mais que o Maicon tenha jogado bem, tem o Léo que é contestado pela torcida, não saiu nesse momento. E o Vasco fechou aí a janela de transferência somente com Maxime Domingues, o suíço que vai jogar no Vasco, um suíço jogando no Vasco. Eu já falei no outro vídeo e é incrível. O Vasco virou agora um time de europeu. Suíço, francês, daqui a pouco vai chegar um português aí também para jogar no Vasco. Então, se trouxer a qualidade, vai ser excelente. Que o Maxime Domingues já no contrato válido de 4 anos com o Gigante da Colina, e isso agora só depende dele chegar ao Brasil. O Vasco assina contrato de 4 anos com Maxime Domingues, que já está regularizado na CBF. Contrato longo. O suíço Maxime Domingues é esperado no Rio ainda nessa semana para apresentar-se ao Vasco. O meio atacante de 28 anos chega em definitivo ao clube pelo valor de 1,5 milhões de euro. O contrato será de 4 anos. O nome deles deve aparecer hoje no bid da CBF, mas já está regularizado. É isso, rapaziada. É isso que o Vasco tinha que ter feito com o outro jogador, o Ian Glavinovic. Bom, o jogador, o Maxime, é um bom jogador. Eu assisti, assim, por lance, né? A gente fala é bom jogador, até parece que a gente conhece o jogador, mas pelos lances que a gente assistiu, é tipo Paulinho Paula. Quando a gente assistiu os lances, achou um bom jogador e performou muito bem no Vasco. Chegou no meio da janela também ano passado e deu muito resultado para nós do Gigante da Colina. Infelizmente se machucou e esse jogador já era para ter chegado muito antes. Que o Vasco sempre esteve precisando de um jogador como esse Maxime, um Paulinho Paula. E não só basta ter machucado o Paulinho, também machucou o Jair, que é um jogador que poderia substituir o Paulinho. Agora chegou esse reforço. Mas o principal, acho que seria para negociação, que o Vasco deveria ter trago, era um zagueiro. Não veio, mas o Vasco fechou a janela de transferência com Jean David, Maxime Domingues, Emerson Rodrigues, Souza, Felipe Coutinho, Alex Teixeira. E é isso. Fechou nisso aí. Salvo engano, 7 jogadores. E agora? Agora dependemos muito de ser criativo aí no jogadores que estão livres no mercado. Sabemos uma coisa, que já que não vamos ter zagueiros contratados, vamos com o que nós temos. Maicon e Léo, provavelmente, para o jogo diante do Urubu, diante primeiro do Atlético Paranaense e depois do Urubu. Porque são Maicon e Léo. João Vitor está fora, tanto da partida contra o Atlético Paranaense, que tomou o vermelho no final do jogo, na quinta-feira, e também no Brasileiro, diante do Vitória, tomou o terceiro amarelo e não joga diante do Urubu. Então vamos ter o desfoque desse zagueiro excelente que nós temos, que fez o gol no último jogo. Então, rapaziada, é isso. Agora aguardar o que vai acontecer, porque muitos dizem aí que o Vasco que errou na questão do documento, principalmente o New Old Boys. Agora, o Vasco diz que quem atrasou foi eles. Então, eles estão falando que foi o Vasco fala que foi eles, fica difícil. E para encerrar sobre esse assunto, que saiu agora, que eu estou vendo aqui no site do Net Vasco, o New Old Boys teria enviado o contrato ao Vasco, sem assinatura de Ian Glavinovic. Bruno Murídio, por meio do Blue Sky, né, nova rede social, o argentino pediram mudanças no contrato 2 vezes nas últimas horas da janela e o Vasco as aceitou. No entanto, o New Old Boys mandou o contrato sem assinatura do jogador. O documento completo só chegou após a meia-noite, quando já era impossível. E Emanuel Ribeiro ainda complementou: o Vasco diz ter aceitado as demandas do New Old Boys e enviou o documento, mas o clube argentino teria devolvido o contrato sem assinatura de Glavinovic pouco antes das 0 horas. O clube estava em contato com a CBF e a FIFA, mas sem a documentação completa não foi possível. Rapaziada, então é isso. Esse resumo dessa notícia aí que o Vasco não vai ter um zagueiro para
o final da janela. E agora? Temos que ter confiança no trabalho do Paiva, que até agora tem tirado leite de pedra. Essa é a realidade. E confiar que o Pedrinho vai conseguir fazer com que chegue algum jogador que possa agregar ao elenco, porque precisamos de um zagueiro para ser pelo menos titular nesse time, para jogar ao lado do João Vitor, ou que dê opção no banco de reserva, porque quando olhamos para os bancos de reserva do Vasco, só temos o Lincoln e o Rojas, e o Léo agora, né? Então temos que suar a camisa para conseguir uma vaga aí na Sul-Americana e na pré-Libertadores, que eu acredito que dá sim para uma pré-Libertadores. Mantendo o desempenho que está tendo, que o Rafael Paiva vai ter entre os 3 melhores técnicos do brasileiro aí, atrás somente do Vojvoda e do Arthur Jorge. Então, é um excelente trabalho, não é sorte. Eu vejo como um trabalho digno de aceitação, porque tem trabalhado muito bem e tem dado confiança a esses jogadores. Não é isso, rapaziada? Estamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, deixado o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque esse é o canal Eu Torço Pro Vasco, um canal de vascaíno para vascaíno. Valeu, tamo junto e fui!